Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no Nova Geração 177, Entre mim e mim há vastidões. Título tirado do poema Noções de Cecília Meirelles, que eu vou ler agora. Entre mim em mim há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Descem pela água as minhas naves revestidas de espelhos. Cada lâmina arrisca um olhar e investiga o elemento que o atinge. Mas, nessa aventura do sonho exposto à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Virei-me sobre a minha própria existência e contemplei-a. Minha virtude era essa errância por mares contraditórios e esse abandono para além da felicidade e da beleza. Ó meu Deus, isto é a minha alma. Qualquer coisa que flutua sobre esse corpo efêmero e precário, como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera. Este poema chama-se Noções. Obviamente, não vamos trabalhar tudo ele, mas vamos comentar sobre ele, porque agora estamos estudando a questão 307 e 308 de O Livro dos Espíritos. E aí vai ter uma experiência das mais interessantes narrada por Kardec. Vamos entender a questão para a gente depois entender a experiência. Uma experiência inusitada. Vamos lá. Kardec vai perguntar... No programa anterior a gente estudou o espírito lembrando a sua existência corporal e ele vai continuar agora questionando as lembranças do espírito. Como a vida passada se desenha na memória do espírito? Como é que é isso na prática? Como é que acontece? Kardec estudou como o espírito lembra, o espírito desencarnado lembra a existência corporal, e agora ele está estudando como o espírito desencarnado lembra as suas existências passadas. Pergunta, a questão 307 são duas perguntas, essa e a seguinte: será por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos seus olhos? Gente, isso é um tema atualíssimo, quem trabalha com regressão de memória e coisas afins sabe disso. Como é que é essa lembrança do passado? Kardec coloca aqui, então ele já conhece o assunto, provavelmente ele já fez regressão ou acompanhou algo parecido, porque ele conhece, não é a pergunta de leigo. Como é que vem a memória de uma vida passada? Ela vem dentro ou ela vem fora? É como se imaginasse, não quer dizer que é por imaginação, a imagem se forma dentro, ou a imagem se forma fora, como um quadro, como um filme, como uma televisão, como um cinema. Como é que é isso? Olha que coisa interessante. A resposta é perfeita, gente. Porque hoje isso é largamente conhecido, é uma coisa que já teve estudo no mundo todo. Assim, isso é unânime. Que essa resposta está certa. A resposta é um e outro. Então, há pessoas que lembram e a lembrança é projetada. É como se ela estivesse vendo. Como se ela estivesse assistindo com um filme. Há pessoas que lembram, é como se ela estivesse realmente imaginando, é uma lembrança, é dentro dela. E há pessoas que têm os dois tipos de lembrança, também é muito comum, tem mais um ou tem mais outro. Vamos para a resposta, um e outro, vírgula. Todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes. Isso aqui é uma outra coisa fantástica, porque é isso mesmo. Quando a gente está vivendo uma regressão de memória, aquilo se torna a nossa vida presente. Emocionalmente é o que a gente está vivendo. É como se a gente estivesse vivendo mesmo. Você esquece o resto. Você esquece que está no Brasil, no ano de 2018, você esquece tudo. Você realmente se torna, entre aspas, aquela pessoa de novo. Outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento ou completamente esquecidos. Então, assim, há vários graus e vários tipos de lembrança. Aquela tão forte, tão impactante que se torna o presente, outros são aquelas coisas mais vagas. Quanto mais desmaterializado, o espírito, menos importância dá às coisas materiais.
evocas com frequência um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que ele amava, nem de muitos detalhes que te parecem importantes. Como se preocupa pouco com essas coisas, logo cai no esquecimento. Entenda, ele está esquecendo os nomes, não as pessoas. O que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudaram a se melhorar. Então, assim, gente, o fundamental mesmo é a nossa melhoria espiritual. Né? Mais uma vez, os espíritos estão reforçando isso. Mas a gente vai trabalhar um outro tema, né? Isso a gente já trabalhou no programa anterior, né? O que de fato presta, o que de fato é essencial é a nossa melhoria. Por isso que às vezes a gente não entende, o espírito vai se comunicar, um espírito lúcido, e ele fala, né, com emoção do sofrimento, das lutas que ele enfrentou. Diz assim, mais vale, por que é que ele fala tanto disso? Né? Tanta coisa aconteceu na vida dele, foi rico, foi famoso, né, sei lá, foi para uma festa extraordinária, e ele fica falando disso. Porque o que interessa é o que de fato ajudou ele a melhorar. Né? O resto se torna insignificante, né? O título, a fama, o dinheiro que ganhou, o que fez, famoso, tudo isso, o que é que importa? Às vezes você diz, não, o que importa foi aquela doença que eu tive. O cara teve um império, teve bilhões. Não, mas o que importa foi aqueles 3 anos de doença que eu tive. Porque ali eu realmente me transformei. O resto era o dia a dia, né? Era lidar com situações superficiais. Então, se a gente não entende isso, a gente não entende porque aqui os espíritos destacam algumas coisas e as outras se tornam insignificantes. Porque aquilo não serviu para nada, do ponto de vista espiritual. Essa pergunta a gente vai passar para a história que eu estou doido para contar. Vamos lá, 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? É assim... Depois que eu desencarnar, eu vou saber o que eu estava fazendo há 3.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Eu saberei em detalhes como foi a vida num outro planeta que eu fui expulso. Como é que era, a rua que eu morava, que tipo de casa, né? O que é que eu fazia, o que é que eu lia, como é que era o idioma. Eu vou saber isso? O Kardec está perguntando é isso. Dá para saber? É possível? Essa é a pergunta. Eu vou lembrar quando eu era um homem primitivo num planeta que talvez nem mais exista? Vou lembrar disso? Resposta, né? Olha que questão interessante. A gente lê e já lembra. Kardec está falando disso e de outras coisas. Estou dando só exemplo. Né? Vamos lá. Resposta. Pergunta é, o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Resposta. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas pelo viajante. Gente, é uma coisa genial, né? Você vê tudo isso. Porém, nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Lembra-se deles em razão da influência que exercem sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como infância do espírito, eles se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Quer dizer, o princípio aqui é o que? O espírito tem acesso a tudo em todos os detalhes, mas é óbvio que ele vai focar aquilo que interessa mais. Né? Se para mim entender melhor é importante uma existência que eu tive em outro planeta, para entender o que eu vim aprender nesse, eu vou lembrar disso com todos os detalhes. Mas talvez uma outra existência até aqui na Terra, que foi meio que insignificante, não vai ser dada atenção. Né? As técnicas de lembrar são as mais extraordinárias possíveis. Não dá para falar nela agora, mas o que eu posso dizer para vocês é que quem estudar direitinho, quem fizer a lição de casa, quem melhorar moralmente, tem uma grande chance de ter acesso a uma coisa que eu estou doido para ter. Um estudo da formação da Terra, que existe no plano espiritual. Né? Se vocês tiverem que poder, se tiverem, sei lá, uma bolsa de estudo, a oportunidade de marcar e quiser isso, bota lá a Universidade Maria de Nazaré, que com certeza lá tem essa disciplina. Os espíritos estudam e veem a formação da Terra. Eles assistem todas as etapas da evolução da Terra, desde a sua formação até os dias atuais. Vale a pena.
Se por acaso você conseguir uma vaga, uma bolsa, e conseguir uma bolsa extra, lembra de mim, tá certo? Estou aqui à disposição para lhe acompanhar nesse estudo maravilhoso. Ok, vamos agora para a experiência que eu estou doido para narrar hoje. Está na Revista Espírita, para quem não quiser acreditar. Está publicado, foi uma mensagem recebida no Centro Espírita dirigido por Kardec, Sociedade Espírita de Paris, no dia 11 de maio de 1866. Ok. Vai estar aí o link da Revista Espírita também, para quem quiser. Eu vou resumir, espero que vocês leiam tudo com calma, tá certo? Um espírito, né? Na verdade é o Dr. Caillot, né? Se é que minha pronúncia de francês serve para alguma coisa. Um médico, espírita militante, um espírito realmente elevado, uma alma nobre, né? Enfim, reconhecido por suas atividades espíritas, enfrentou muita crítica. Ele que era um homem, né, considerado com saber notório, evoluído, se torna espírita, então ele é muito condenado e massacrado, defende o espiritismo e continua sendo um médico extremamente generoso. Estou resumindo bastante. Kardec faz grandes elogios a esse homem, pra você ter ideia. E aí ele tem algumas comunicações, mas uma é muito interessante. Kardec usa um nome curioso que se chama o sono dos espíritos. Kardec está usando aqui a palavra sono para um termo que hoje nós temos um pouco mais preciso, embora não tão preciso, é melhor do que sono. Se chama estado alterado de consciência. Né? Porque é isso aqui que ele está querendo dizer. Quer dizer, é porque na época de Kardec não tinha esse termo. Todos nós temos estado alterado de consciência ao longo do dia. Não vou entrar nisso agora. Mas existem estados alterados de consciência mais profundo, que é um estado de meditação profunda, é um estado de regressão de memória. Tudo isso é um estado que a consciência não está no que a gente chama, em todas as aspas, de normal. Né? Quando você acaba de acordar, você está no estado alterado de consciência. Né? As coisas são diferentes. São diferentes. Quando a gente está quase dormindo ali, né? Às vezes a gente sente uma tontura, a nossa percepção muda. Ali é um estado alterado de consciência também. E os espíritos têm vários estados alterados de consciência, desencarnado também. Né? É isso que Kardec está defendendo aqui. Mas ele usa o termo sono dos espíritos porque ele diz que é um estado de sonolência, para poder ter um paralelo mais próximo. Né? Então, essa sonolência. Bem, eu vou ler aqui rapidamente, vai estar todos os textos aí para vocês lerem. Vale muito a pena, é um tesouro que está na Revista Espírita e que precisa ser conhecido por todos nós. Vamos lá. Esse espírito, em uma das comunicações, disse o seguinte: vosso bom acolhimento, né, que ele está falando já de outros diálogos que ele tiveram, e as boas preces que fizestes em minha intenção obrigam-me a vos agradecer vivamente e vos assegurar o meu eterno devotamento. Desde a minha entrada na vida verdadeira, bem depressa familiarizei-me com todas as novidades, nas muito suaves exigências de minha situação atual. Ai, meu Deus, se eu puder dizer isso um dia. Muito suave exigência, quer dizer, tá bem, ele tá muito bem, tá trabalhando muito, mas são exigências suaves, ou como diria o Evangelho, né, um fardo leve. Hoje me chamam de todos os lados, não mais como outrora, para dar meus cuidados aos corpos doentes, né? Ele era um grande médico, mas para levar alívio às doenças da alma. A tarefa é suave para desempenhar. Né? Ele vai explicar por quê. Com mais rapidez do que outrora, eu chego à cabeceira dos meus doentes. Hoje atendo ao chamado das almas sofredoras. Né? A gente sabe disso. O espírito evoluído ele é instantâneo no deslocamento, praticamente. Posso mesmo, e isso nada tem de admirável para mim, transportar-me quase que instantaneamente de um lado, de um ponto ao outro, com a mesma facilidade com o meu pensamento passa de um assunto ao outro. Gente, para que coisa mais fantástica, né? Você está aqui, aí pensa Paris, aí está lá, Rússia, Sibéria, Antártica, pronto, você já visitou 4 pontos do planeta. Chegaremos lá. Apenas o que me admira é que eu possa fazê-lo eu mesmo. O que ele está dizendo é assim, isso para mim não é novidade, eu já estudei, já sabia. Mas eu fico admirado de eu conseguir fazer isso, né? Espírito modesto. Ok, verdadeiramente. Meus bons amigos,
tenho a vos falar de um fato espiritual que me acontece e que venho submeter ao vosso julgamento. Olha que interessante, né? Quer dizer, esse espírito evoluído, ele teve uma experiência espiritual e quer conversar com ela com os encarnados para ver a opinião dos encarnados sobre isso. Não é um Kardec, né? Para que me ajudeis a reconhecer o meu erro, se eu estiver enganado em minhas apreciações. Isso é verdadeira humildade. Ele é um espírito lúcido, evoluído, que se transforma, que se transporta com a rapidez do pensamento, mas ele viveu uma coisa que ele diz assim, olha, eu queria conversar com vocês para ver se eu estou certo ou errado no que eu estou pensando. Olha que legal, né? Isso dirigido a Kardec e o grupo que Kardec dirige. Sabeis que, como médico, em minha última encarnação, tinha me dedicado com ardor aos estudos da minha profissão. Tudo quanto se referia à medicina era para mim assunto de observação, quer dizer, tudo em medicina me interessava. Devo dizer sem orgulho que tinha adquirido alguns conhecimentos, talvez porque nem sempre seguisse ao pé da letra a rota traçada pela rotina. A medicina mandava assim tudo, mas ele pensava diferente. Muitas vezes buscava no moral o que pudesse trazer perturbação ao físico. Gente, na época de Kardec não existia a história da medicina psicossomática, né? O emocional afetando o físico. Na época ele fazia isso, por intuição, porque a medicina dizia que não tinha nada a ver. Talvez seja por isso que eu conhecia minha profissão um pouco melhor do que meus colegas. Enfim, eis o caso. Agora é a história que eu quero contar para vocês. Agora sim. Há alguns dias senti uma espécie de torpor apoderar-se de meu espírito. Quer dizer, ele entrou num estado alterado de consciência, embora conservando a consciência de mim mesmo. Gente, para quem nunca viveu isso com consciência, é difícil falar. Assim, eu já vivi. Então é muito curioso, porque você sabe que é você, mas você está numa situação totalmente diferente. Senti-me transportado no espaço. Mas isso é dentro dele. Quando cheguei a um lugar que para vós não tem nome. Tipo assim, não dá para explicar onde eu cheguei, porque no fundo é uma viagem espiritual. É um espírito viajando dentro dele. Encontrei-me numa reunião de espíritos. Olha que coisa curiosa. Que em vida tinha adquirido alguma celebridade pelas descobertas que haviam feito. Ele entrou num torpor, num estado alterado, viajou para um lugar que ele não tem como explicar qual era, se viu numa reunião formada por vários espíritos, e alguns desses espíritos tinham sido cientistas famosos, estudiosos famosos ao longo da história da humanidade. Lá fiquei muito surpreso ao reconhecer nesses anciãos de todas as idades e nomes de todas as épocas. Então ele está na reunião que tem lá um sujeito que foi famoso na Grécia, outro em Roma, outro na Índia, outro não sei de quê, outro na Europa. Gente de tudo que era idade, sábios de todas as épocas. Lá fiquei muito surpreso ao reconhecer nesse ancião de todas as idades, nesses nomes de todas as épocas, uma semelhança perispiritual comigo. Olha que interessante. Perguntei-me o que tudo aquilo significava. Dirigi-lhes perguntas, que me sugeria a minha posição. Eu estava na reunião com esse povo todo a me perguntar, eu sou médico, então. Mas minha admiração foi ainda maior, ouvindo-me responder a mim mesmo. Voltei-me então para eles e encontrei-me só. Eis minhas deduções. Aí o Espírito parou a mensagem. Assinou. Doutor Cailô. Acabou a mensagem aí. Tendo parado aí, o Espírito continuou na sessão seguinte. Uma semana depois, provavelmente, eu não sei como é que era esse grupo em particular, periodicidade. Na sessão seguinte, o Espírito continua. Ficou todo mundo... O que aconteceu? Ele era um Espírito conhecido. O perfil era esse, um espírito sério, um espírito evoluído, um espírito lúcido, um sujeito que foi um grande representante do espiritismo na França. Médico abnegado. Aí, como é que explica isso? Deve ter ficado, ele deixou no ar. Aí ele continua agora. Reunião seguinte, vem o Dr. Cailô de novo. A questão dos fluidos, que constitui o fundo dos vossos estudos, quer dizer, a base, representou um papel muito grande no fato que eu vos relatava na última sessão.
Hoje eu posso explicar-vos melhor o que aconteceu. Ele mesmo, quando narrou, ele não tinha claro. E, em vez de vos dizer quais eram as minhas opiniões, posso dizer-vos o que me revelaram os bons amigos que me guiam no mundo dos espíritos. Olha, a dinâmica espiritual, gente, não é mágica. Ele viveu isso. Ficou sem entender direito. Foi conversar com Kardec. Expôs. Não deu tempo de expor tudo. Parou. Né? Terminou ali. Durante o período que foi outra sessão, os guias espirituais dele, os espíritos mais evoluídos do que ele, explicaram para ele o que era. Aí agora ele diz assim, olha, eu já não é só opinião, né? Foi me explicado o que era. Que antes era uma conversa, olha, isso aconteceu comigo, como é que você acha, né? Que é isso? Só que nesse intervalo, os outros espíritos vieram e ajudaram ele a entender. Então ele vai dizer assim, agora não se trata das minhas opiniões. Espírito humilde é isso. Uma coisa é a minha opinião, então eu não vou impor, eu quero, né, ver onde é que está meu erro. Outra coisa é um estudo aprofundado, com espíritos, né, que sabem mais. Então ele vai explicar agora. Quando o meu espírito sofreu uma espécie de entorpecimento, olha o termo, né? Sono, entorpecimento, estado alterado de consciência, que é o que a gente está usando agora, eu estava, por assim dizer, magnetizado pelo fluido de meus amigos espirituais. Ele foi magnetizado por uma permissão de Deus. Daí devia resultar uma satisfação moral que eles dizem que é a minha recompensa. E ademais um encorajamento para marchar no caminho que meu espírito percorre a um bom número de existências. Eu estava, pois, adormecido num sono magnético espiritual. Ele desencarnado, espírito evoluído, veio outros amigos espirituais dele, né, tão evoluído quanto mais, aplicaram energia nele, magnetizaram ele. E aí vi o passado formar-se num presente fictício. Reconheci individualidades desaparecidas na esteira do tempo, ou melhor, que tinham sido um mesmo indivíduo. Vi um ser começar uma obra médica, um outro mais tarde continuar a obra que o primeiro deixara esboçada, e assim por diante. Cheguei a ver em menos tempo que levo para vos dizer. Olha como foi rápido. De geração em geração, formar-se, crescer e tornar-se ciência, o que, num princípio, não passava dos primeiros ensaios de um cérebro ocupado em estudos para o alívio da humanidade sofredora. Vi tudo isso, e quando cheguei a últimos desses seres, que sucessivamente tinham trazido complemento à obra, então me reconheci. Ele viu dezenas de gerações, né? O sujeito reencarna, fez isso, aí parou, aí vem outro, pega aquilo ali, continua, várias gerações, mas de uma forma muito rápida. Quando chegou na última era ele, e ele viu que todos aqueles espíritos eram ele. Então tudo se extinguiu e voltei a ser o espírito ainda atrasado do vosso pobre doutor. Atrasado sou eu, né, doutor? Vamos devagar, né? Eis aqui a explicação. Não vos dou para me envaidecer, longe disso, mas principalmente para vos fornecer um assunto de estudo, falando-vos do sono espiritual que, sendo elucidado por vossos guias, só me pôde ser útil, pois assisto a todos os vossos trabalhos. Nesse sono vi os diferentes corpos que meu espírito animou em algumas encarnações, e todos trabalharam na ciência médica, sem jamais se afastar dos princípios que o primeiro havia elaborado. Olha o que é o planejamento do espírito lúcido. Né? Sujeito, sei lá, 3.000 anos atrás disse, eu vou me dedicar à medicina. Criou o início da ciência e acompanhou e ajudou a evolução da ciência, digamos, há 3.000 anos. Aí dá para ter qualidade, né? Isso é absurdo? Não. O Eurípides tem uma história exatamente como essa. Né? Exatamente como essa. Essa última encarnação não era para aumentar o conhecimento, mas simplesmente para praticar o que ensinava a minha teoria. Quer dizer, ele criou uma teoria e depois fez só praticar. Não, essa teoria já está boa, não precisa desenvolver mais não, agora eu só pratico. Com tudo isso, fico sempre vosso devedor, mas se o permitirdes, virei pedir-vos lições e eventualmente dar a minha opinião pessoal sobre certas questões. Dr. Kailu. Gente, lindo, né? Falei demais, mas ok, espero que vocês me perdoem. Tá aí os textos, leiam. Genial, né, gente? Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte.
Paz a todos vocês, filhos. Que o Cristo ilumine nossos corações para que consigamos nos sensibilizar com a grandeza da vida, com o amor do Pai e com a generosidade do Mestre. Esse Espírito possui história belíssima. Um dia, não duvidem, teremos a história dele estudada na Terra, porque assim é a psicologia desse amigo espiritual. Ele trabalha com projetos que ultrapassam em muitos séculos, e esta mensagem é uma mensagem semente, porque um dia conhecereis todas as etapas da vida desse amigo. Não para, curiosamente, de forma desrespeitosa, se meter na intimidade de um espírito, mas para que vocês entendam como é precioso o momento presente. Vocês hoje podem estar criando um jardim florido de beleza extrema para usufruir por toda a eternidade. E outros, infelizmente, hoje criam ondas de distúrbio que irá levar uma loucura que demorará séculos para se esvair. Filhos, amor de Deus é agir hoje para construir felicidade imperturbável. Consigamos nós entender o valor do momento presente e as consequências milenares do que fazemos hoje para nos tornarmos dignos de conquistar uma felicidade inabalável. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.